Olá, gente! Oi, oi! Vocês estão me ouvindo aí? Olá! Oi, Ana! Você já tá aí? Deixa eu te mandar um invite aqui da conversa pra gente bater papo gostoso hoje. Hoje vai ser uma conversa deliciosa. A Carol, oi Carol! Deixa eu ver se a Milena terapeuta sempre por aqui. Milena também daqui a pouco vai estar aqui com a gente, né? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Rosilinda. Deixa eu abrir aqui minha pauta. Põe. Legal. Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo bem? Mais uma live, adoro. Eu também. Tô achando ótimo que vocês estão por aqui. Tá ficando cada vez melhor, né? Todas as mulheres que vêm. A Isa, a Rô, sejam bem-vindas. Deixa eu pegar aqui. Ana, você consegue. Ai, a Ana agora viu. Request to be, viu? Ok, acho que agora vai. Agora a gente vai conseguir aqui. Pronto, já. Bom, queria agradecer vocês. Vamos lá, esperar mais ou menos uns minutinhos. A Ana tá subindo. Oi, maravilhosa. Ah, tem até uma musiquinha de fundo, adoro. Muito bom. Já que nós vamos falar de yoga, né? Então Vamos, né? Ah, muito bom. Feliz de você estar aqui de novo. para Muito mim, bom. muito Sim, grata, gratidão. boa. Delícia. Ô, Ana, acho que antes da gente começar, antes de eu te apresentar, eu vou só explicar para quem está aqui. Acho que já tem muitas mulheres presentes que já sabem como que funciona a live. É, Deslocamentos do feminismo tem sido, na verdade, um grande aprendizado para mim também. Ouvi várias mulheres incríveis, inadequadas, e eu tenho orgulho e honra, na verdade, de ter essas mulheres por aqui aceitando voluntariamente essa uma hora da sua semana, enfim, do seu dia para trocar, para a gente poder ficar mais em paz e coletivamente afastadas, mas juntas, né? Nesse isolamento aí. Então, queria te agradecer de novo. Eu acho só que talvez você conseguiria baixar um pouquinho só a música, não sei se. Aí, só um pouquinho. Aí, legal, legal. Que eu acho que dá. Tá todo mundo ouvindo bem? Queria agradecer. Ó, tem um monte de gente aqui, a Carla, a Luli, enfim. Ó, essa maravilhosa que tá aqui é a Ana Stavali. Uma mulher. Eu vou tentar defini-la para apresentá-la. Uma mulher extremamente inteligente, uma mulher de muita história, né? Uma mulher de muita transformação. Então vem de um caminhar aí com muita regado à arte, regado ao mercado financeiro e depois uma troca toda, né, para yoga. Então é uma mulher mãe de 3 mulheres maravilhosas, né? Meninas, mulheres meninas. As mulheres, Sim. E atualmente, já faz um tempo, né, Ana, instrutora de yoga. Hoje, quando eu olho assim para você, é você, né? Você, uma mulher de seus. Posso falar aqui a sua idade? 48, De 48. 48 anos, uma mulher incrível, assim, tem uma caminhada de muita honra, assim, porque já fez muitas coisas, né? E E acho que agora é um momento seu, né, na yoga, e como instrutora, né? Então, queria que você se apresentasse aí pra gente. Então vai, vamos lá.
acho que é um momento bastante do yoga, na verdade, né? Do universo yoga, não só meu, como de todas as pessoas que têm hoje a oportunidade de estar nesse universo. E sim, trabalhei em banco muitos anos. Comecei muito cedo, trabalhei em loja quando eu era jovem, né? Antigamente a gente ia para shopping para ajudar na casa, né? Trabalhava em Sim. shopping, aí fiz faculdade, trabalhei em banco muitos anos, quase 15 anos, desde o iníciozinho da faculdade, fui estudar fora, trabalhei em banco fora. Engravidei da primeira filha, comecei a praticar yoga para ter um bom parto, já tinha um relacionamento meio esquisito, então já precisava de um certo apoio, aquilo que nós acabamos comentando, né? Todo mundo que procura yoga procura por algum motivozinho, né? E, enfim, ainda não achava, pratiquei, não achava que aquilo era a minha vida, fui ser fotógrafa num determinado ponto em que o casamento já não estava mais tão bom. Eu digo para mim, preciso de uma profissão nova, porque para banco não dava para voltar, não tinha condições, 3 bebês, um atrás do outro, tarará, tarará. E fui ser fotógrafa, praticando yoga. E aí o yoga começou a crescer de um jeito que eu não consegui mais fugir dele. Sim. Acho que você nunca fugiu dele, né? Você falou uma frase na nossa conversa outro dia, que o yoga é que encontra a gente, né? É. A gente encontra o yoga, né? É um A encontro, gente né? costuma dizer que a pessoa ela chega numa sala de yoga, né? Num determinado ponto ela chega, até já emendando, então já que nós tocamos nesse assunto, tem até uma certa restrição com esse excesso de marketing e venda do yoga, né? O yoga, você precisa ir, acordar e dizer, acho que tem pessoas que chegam no yoga assim, não tem mais, eu vou testar o yoga, então eu vou tentar, e nunca mais sai. Tem outras que dizem assim, eu vou nesse yoga, quero ver como é que vai ser. E nunca mais sai. O fato é que, mesmo se você for uma vez, e naquele momento você não voltar, a semente está plantada. Você, num certo momento, você acaba voltando, por um motivo ou por outro. Por uma questão física, por uma questão emocional, por nenhuma questão, só porque tinha um estúdio perto da sua casa, você cansou da academia. Mas é quase certo que uma vez semente plantada, ela já começa a germinar. Sim, legal. Ô, Ana, e aí emendando isso que você está falando, e agora, diante desse cenário, assim, que a gente está, né, a gente está com um presidente que não respeita o isolamento, não cumpre as orientações da OMS, a gente está vendo aí, enfim, muitas pessoas morrerem cada vez mais, né, a curva aumentando, o Brasil subindo no índice dos países que mais, enfim, estão, né, tá em crise aí com essas mortes, enfim, a gente é um dos países que menos testa, né, para o Covid e tudo mais, então a gente teve que mudar tudo, né, e acho que agora, falando da sua prática, falando do seu trabalho, como é que tem sido dar aulas, né, porque teve um deslocamento aí da sala de aula presencial para essa sala de aula online, né, e que eu sei que para você foi e tem sido muito tranquilo, porque você é uma mulher super conectada, super ativa nesse sentido, mas como é que tem sido isso, assim, para você e para os alunos, para as alunas, assim? Então, Milena, eu tive uma reorganização muito rápida. Né? Eu saí do estúdio dizendo, pessoal, hoje a gente termina as aulas no estúdio, amanhã nós estaremos pelo Zoom. E assim foi. Né? Nós fechamos o estúdio hoje, no outro dia a gente já entrou pelo Zoom. Os meus alunos responderam muito bem. E eu tive um grande prazer de receber alunos que não podiam, estavam sem horário, estavam presos no trânsito, presos naquela vida cotidiana, sem poder chegar no estúdio e que prontamente disseram, oba, vou conseguir voltar. Né? E as práticas têm sido bastante
gostosas. Na verdade, nós chegamos à conclusão que não vamos voltar para um estúdio. Nós vamos manter as práticas online. Nós vamos manter também por uma questão moral, né? Nós não temos mais espaço para trânsito na rua. Nós não temos mais espaço para esse ir e vir desenfreado. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que não precisa ir a algum escritório, a um estúdio, ou seja lá onde for, deveria sim rever todo tipo de prática para o online de trabalho, né? Porque até aqui nós usamos o online para postar foto, né? Sim, super. Enquanto que o online, já faz um tempo, nós deveríamos ter enxergado, sem tanta pressão, de que esse é o futuro do trabalho. Não cabe mais pessoa andando na rua. Nós temos por obrigação de defender, obrigação como seres humanos, de defender nossa casa, né? Nós estamos acabando com tudo e nós não vamos ter mais nem para onde ir se a gente não estacionar agora. Nós recebemos um freio forçado, que vem sendo, no geral, muito bom, extremamente satisfatório. Então, quer dizer, eu recebi alunos que não podiam, já não conseguiam mais chegar no estúdio. Os meus alunos que estavam no estúdio gostaram bastante de ficar. O meu modelo é enxuto. Eu não tenho aulas para 50 pessoas. Eu tenho aulas individuais e grupos pequenos de até 6 pessoas. Legal. Mas tem funcionado muito bem. E a nossa expectativa é, no final disso tudo, quem sabe, ter alguns retiros. Retiros para alinhamentos físicos, práticas de Bhakti, condução alimentar, vamos dizer, um ajuste dentro daquele mês para que a pessoa, pronto, se ajuste. Se ajuste e siga, né? Legal, porque na verdade talvez os retiros, enfim, quando essa pandemia passar, eles sejam mais de apoio à prática, né? E não essa rotina de ir a um estúdio, ou, enfim, mas ter aí um apoio da prática acontecendo de uma forma online, né? Exatamente. E muitos, eu tenho um retorno dos meus professores, que eu estudo até hoje, né? Yoga a gente estuda o resto da vida, de também passarem para o online definitivamente. Né? Então é uma comunidade que hoje pode conversar assim, pessoas de qualquer lugar do planeta, sentadas conversando e praticando yoga. E de alguma forma, até te interrompendo, assim, de alguma forma isso ser acessível, né? Porque me parece que aqui pra gente no Ocidente, a gente encara o yoga, talvez, se eu arrisco a dizer, de duas maneiras, né? Ou a gente quer, né, a panaceia, a gurotização, ou é algo que eu não tenho como fazer porque é muito caro, porque não é para mim, porque tem que ir num estúdio X, né? Então tem talvez essa desmistificação e essa acessibilidade, né? Porque como a gente sabe, e você que estuda e pratica há muitos anos, os benefícios do yoga, eles são imensos, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Eu lembro que na nossa conversa antes da live, né, a gente alinhando o roteiro da história toda, você chegou a dizer que a yoga, ela é a união do corpo, da mente e da respiração, né? Por que tendo esse acesso online, talvez a gente consiga, sei lá, as pessoas possam participar mais, elas possam, de fato, seguir com essa prática, né? Porque é aquilo, né? Eu não preciso mais me deslocar 1 hora, 2 horas para chegar, 10 minutos antes de começar a aula, estendo meu colchão aqui na sala e consigo fazer, né? Que eu acho que isso é o mais incrível, assim, do que esse movimento online está trazendo, né? Fala um pouquinho desses benefícios do yoga, assim. Tem as duas coisas. Bom, enquanto benefício, prática de yoga, prática de yoga é disciplina. Uma vez trabalhada a disciplina, eu começo a ter rotina. Quando eu tenho rotina, eu dificilmente tenho picos de desequilíbrio, né? Essas rotinas permeiam pelas práticas
E as práticas permeiam por isso que você falou. União, corpo, respiração, mente. Tá? Isso é uma coisa assim, inicial. O asana é o corpo que respira. O asana sem respiração não tem muita função. Aquele asana bonito, posturado e tal, lindíssimo. É lindíssimo, mas ele tem duas conotações. Ou ele é uma acrobacia bacana, a pessoa está no asana e pensando, será que já bateram a foto? Ai, meu Deus, Sim, sim. ou a pessoa está mergulhada na própria respiração, com bandhas fechados, com a respiração conduzida que nós falamos. Então, no comando da própria respiração, praticando uma conexão que tem um nome de vinyasa, que é eu inspiro, cresço, eu expiro, dobro. Então, isso eu estou em yoga, estou praticando yoga. Né? Muitas vezes a gente usa o olhar, né, na ponta do nariz, é super engraçado, todo mundo ri, tem foto, Sim. enfim, esse tipo de coisa. Essa conexão toda é a prática de yoga. Ela te assenta para que você tenha uma mente mais calma, um pouco mais clara e possa então conduzir a sua vida num momento como esse. Então ela é ótima para esse momento e para qualquer momento da vida cotidiana, porque o pré, às vezes me assusta que as pessoas estão tão agitadas neste momento e me faz enxergar o quão mergulhadas numa loucura absoluta elas estavam há pouquíssimo tempo atrás, acreditando que aquilo era viver. Me assusta mais quando alguém diz assim, quando que nós vamos voltar? Para esse normal, né? Ah, eu não quero, eu tô achando ótimo tudo isso. Assim, eu acho que todas nós, e eu venho conversando com várias mulheres assim, a gente está em altos e baixos, porque sim, mexe, está mexendo com toda a nossa, né, as nossas emoções, a estrutura de trabalho, são muitas mudanças juntas ao mesmo tempo, né? E acho que também esse cenário político, esse cenário de morte, violência doméstica aumentando, né? Eu acho que isso é importante a gente citar. Mas e aí voltando um pouco na história do yoga, né? O yoga tem, eu vejo assim uma potência gigante para esse momento que a gente tem que lidar com tantas coisas, como a gente também já lidava, né? Mas essas tantas coisas, elas estão mais, apesar de elas estarem... Oi, Ana, tá aí? Gente, a gente pede... Você deu uma travada, agora você voltou. Voltei. Ah, vai ser assim, mas tudo bem, é tecnologia. Estamos ao vivo é assim, gente. É assim, penso o quê, né? Penso o quê? Temos professores de yoga aqui, a Carol maravilhosa. Ó, o que eu estava dizendo é muito, falando até um pouco dessa linha dos benefícios mesmo do yoga, né? Porque a gente está num momento onde a gente está vivendo muitas coisas, né? E você mesma falou, antes a gente estava mergulhada na loucura lá de fora, digamos assim, né? E as pessoas ainda continuam muito agitadas hoje, dentro desse cenário, né? Então, você acredita que de alguma forma a yoga ela ajuda, ela auxilia nesse processo de autoconhecimento, nesse momento onde a gente... Autoconhecimento. A prática de yoga é a prática da busca de si. O tripé terapêutico do yoga são 3. O tripé terapêutico, a base da base, tá? Antes de yamas e niyamas. Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Tapas significa disciplina. Disciplina de prática, disciplina de você com você mesmo. Swadhyaya, a busca do autoconhecimento, a busca de você mesmo. Ok? Tá. Ishvara Pranidhana, a entrega ao absoluto. É considerado bem difícil entregar-se para o absoluto, entregar-se aquilo que as pessoas chamam de Deus, né? Que tem vários nomes. Aqui nós estamos usando esse nome absoluto simplesmente porque cada um tem o seu modelo como espiritualidade, certo?
Aí tem algumas coisas nesse contexto. Você falou da violência, falou da pessoa estar em casa. Então, a pessoa está em casa, o Joca está latindo, desculpa. Tá? Relaxa, gente, ao vivo é assim, daqui a pouco passa um gato aqui preto, todo mundo conhece, tá tudo bem. Sim. O que acontece? O yoga, ele melhora a vida em todos os sentidos. Mas ele também não é uma ciência milagrosa. Então a gente volta um pouco naquela gurutização que nós falamos. Sim. Se você pega aquela pessoa que diz assim, agora vamos... Gente, se é uma coisa que você pratica para se conhecer, vamos dizer que ensinar é um acidente de percurso. Você precisa praticar aquilo loucamente. Quando você pratica aquilo loucamente, você mergulha... Internaliza e mergulha, né? Naquela confusão que é sua mente. Vamos dizer que tenha 32 pessoas conversando todo dia. Você põe a mão na maçaneta e diz, será que eu vou, será que eu não vou, será que essa roupa tá legal? Ah, não sei se tá legal, acho que eu vou trocar. A sua mente não fala tudo isso, sabe? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu não vou fogão? A sua mente conversa o dia inteiro. A mente como um macaco pulando de galho em galho, né? Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas entraram num estado de yoga forçado, elas ficaram fechadas em casa e começaram a olhar para si mesmas. E as cabeças começaram a falar tudo isso o tempo inteiro. Porque quando eu estou extremamente ocupada com o externo, eu não tenho tempo para saber o que está acontecendo na minha cabeça. Mas eu tenho um sintoma muito sério de não ter tempo de saber o que está acontecendo na minha cabeça, que é aquele famoso estresse. Uns passam mal, outros têm desmaio, tem gente que desmaia. Sim. Tem gente que vai parar no hospital, eu acho que eu vou morrer. É uma crise de estresse. Sim. Porque ela não sabe lidar com a própria mente. Ela vive basicamente o externo, mesmo que o externo seja uma grande perturbação. Quando eu trago para o interno, uso técnicas reais, porque o yoga é uma técnica real, não é nenhum arco-íris que sai, né, como a gente falou. Daí, sim, exato. Vamos desmistificar isso, né? Porque é uma prática e tem muitas técnicas, exato, sim. Tem várias técnicas, várias linhas. Uhum. Basicamente, a maioria delas vem baseada nos Sutras de Patanjali, que é a primeira escritura que diz como isso deve ser praticado, né? E é muito real. Você mexe o corpo respirando, tem a primeira sensação de sair. Isso também é outra parte que dá meio que uma gurutização. Porque você vai numa aula, você tem certa consciência corporal, você dá uma mergulhada no movimento com a respiração e diz, nossa, me transformei. Foi a melhor aula, né? Exatamente. Só que quando a coisa anda um pouco mais para frente, geralmente você mergulha num bololô. E é nessa hora que o yoga de fato faz a diferença. Sim. E a disciplina. E a busca do autoconhecimento, a busca de si. Porque aí eu digo, não, agora é que eu vou ficar. E aí eu vou começar a organizar minha biblioteca, vou pegar aquelas estantes, vou fazer os corredores, armazenar corretamente toda a informação que eu enfiei na minha cabeça e a minha alma linda vai transitar nos corredores e utilizar a informação que ela precisa naquele momento. Agora, isso é uma busca de uma vida. E Yogananda diz que é de 1 milhão de encarnações. Sim, eu tenho uma passagem, quero contar uma passagem aqui com você, com vocês, que tem a ver, não tem a ver especificamente com yoga, né, mas tem a ver com a prática da meditação, que também está dentro, né, do exercício do yoga. E aí, no segundo retiro que eu fiz, eu lembro que teve um momento lá que, isso em 2011, eu acho. Eu estava na Índia, né, enfim, e aí teve um momento que dentro do retiro tem um momento que a gente pode falar com o professor ou com a professora, e eu fui tirar as minhas dúvidas, né, e eu vinha há 4 meses, na verdade, meditando, né, e quando eu fui chegar para esse professor e perguntar, né, eu cheguei super, né,
nesse ar do tipo, eu sei, porque eu estou meditando já faz 4 meses, né? Né? Eu sei meditar, o que está acontecendo comigo? Olha, as pessoas estão falando, as pessoas estão infringindo as regras, elas estão me atrapalhando e tal. Eu cheguei cheia de julgamento para ele e eu lembro que ele só virou para mim e falou assim, olha, queria te fazer só uma pergunta. Quanto tempo faz que você medita? Aí eu falei, acho que faz uns 4, 5 meses. Ele falou assim para mim, então, volta e tolerância. Volta lá pro seu colchãozinho, senta e tolerância. Não tem mais o que fazer, você só tem que praticar. Pratique, não fique julgando que não é, que sabe, que não sabe. Pratique, né? E ali, para mim, foi um ensinamento assim, e aí falando da gurutização, dessa ignorância, né? Porque a gente fica no universo nosso também da ignorância que a gente acha que sabe, né? E eu voltei para o colchão da meditação e eu lembro que eu fiquei irritadíssima com o professor. Eu falei, gente, eu vou voar nesse professor. E fiquei ali, até a hora que minha mente foi acalmando, acalmando. Daí eu falei, nossa, sim, ele tem razão. É isso, meditar é isso. Eu não sei nada, eu estou aprendendo ainda, eu estou há 4 meses, quem sou eu? E ainda hoje, né, eu estou, sei lá, há 9 anos que eu uso essa prática e essa técnica de meditação, mas eu não sei nada, né? Tem dias que eu sento para meditar e aí? Né? Então, esse longo percurso, essa longa jornada de estudo, ela requer da gente, né? Eu acho que esse descolamento do ego, né? Dessa pretensão de achar que sabe, né? Mas a gente vê mesmo na prática benefícios mesmo, né, Ana? Mas é muito, a mente sempre está levando a gente para esse lugar que a gente sabe, né? Que a Ego, né? gente, A gente é sim, basicamente educado para encontrar o ego e não a alma. Então, o que eu faço? Eu sei. Eu vou na escola, estudo e eu sei. Eu vou não sei aonde, faço não sei o que e eu sei. sim. Aí, quando eu cresço um pouquinho, agora eu já sei tanto que eu sou melhor que você. Agora eu sou melhor que eu não sei quem. A gente é educado para uma competição surreal, Sim, capitalista, sim, doentia, em que o ser humano não se sente nem um pouco afetado em atropelar o próximo em benefício próprio. sim. Isso tudo é a mesma coisa. Só que um Sim, aí, é no mundo do yoga e o outro é feio, é no mundo da empresa, mas é a mesma coisa. Eu sento para sim. meditar e digo para mim assim, para a menina do lado, você não sabe? Tô meditando, né? Renata tá com Ai, que foi eu essa, gente. Eu me senti uma imbecil. Eu falei, nossa, gente, que vergonha de mim. Tipo, eu queria, sabe, queria enfiar a cabeça embaixo do. eu tô Total, olhando para ela, escutando o que ela tá falando, não tô meditando, né? total, total. Tô com toda a reverberação externa batendo aqui na cabeça. Ô, Ana, e aí falando disso, assim, você acredita, por exemplo, que a yoga é o yoga, né? Eu fiquei pesquisando Oi, bastante de o yoga. oi, O isso. yoga dentro de uma formação, você falou dessa formação, né? Que a gente sai, aprende e volta, mas a gente não, mais o Ocidente, talvez, a gente não tem essa prática tão presente desde a nossa infância, né, no nosso desenvolvimento, de olhar para esse lugar aí que é o existencial, que é a alma, que é esse cuidado do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? E isso é um dos pilares que eu gosto de falar, que eu estudo também, mas sem gurutização, porque eu acho que tem que ser racional no sentido prático, técnico, né? Real. Nada de autoajuda, é real. Você acredita, por exemplo, que o yoga, dentro de uma formação escolar, junto com a meditação, pode ter algum benefício para essas crianças, para esses jovens? Como é que você vê isso? O yoga dentro de uma formação escolar fatalmente gerará uma população ética. O yoga inicia na ética. São 10 regrinhas que permeiam pela ética com a sociedade, muito básicas, e a sua ética com você mesmo. Quando eu pratico yoga, eu pratico algumas dessas regras, todas as regras no final,
E três delas eu acho muito importantes, que é a não violência, a verdade e o contentamento. Isso gera uma pessoa livre. Claro, isso unido com aquelas 3 regras básicas, tá? Tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. O que acontece? Se eu ensinar para as crianças ética e meditar sobre ética, numa linguagem infantil, eu não preciso brigar com aquela pessoa e ela não precisa brigar com ninguém quando ela crescer. Sim. Ela já vem pronta. Será que a gente consegue uma sociedade brasileira mais empática, mais compassiva? Porque, gente, assim, bom, todos nós, né, a gente está vendo tudo que está acontecendo, não dá para ficar aleatório, né, ou alienado de todo esse cenário político mesmo, e acho que mais do que falar dos políticos, né, ou do presidente, sei lá, mas é falar das pessoas mesmo, né, assim, falar no sentido que o que aconteceu com essa humanidade que não tá se vendo, não tá vendo próximo, né, não tá conseguindo ter compaixão. É um requinte de crueldade que a gente, sei lá, eu tenho sofrido muito, assim, porque eu olho e falo, gente, não é possível. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou, o dia que o shopping lá do sul do país abriu as portas e todo mundo entrou naquela coisa do consumo, ela falou, eu passei mal, eu chorei, assim, o dia inteiro, porque eu falei, gente, não é possível que a gente vai continuar repetindo, né, esses mesmos padrões, assim, né. Olha, eu penso o seguinte, tem uma parte grande buscando novos modelos. Mas, hoje, a gente convive com a ignorância absoluta. Eu não sei. Eu acho que se eu tirar o 3G, eu não consigo ficar... Eu não sei. Bom, já voltamos, né? Você voltou? Voltou. Às vezes dá uma voltadinha, mas estamos aqui, gente. Se quem tá com a gente travou, só avisa aqui. Tem um monte de gente legal. A Van, minha prima, a Evelyn. Tem uma moça que deu um recado aqui para você, falou que você é tranquilidade, a paz, muito amor. Muito bom isso, né? Sim, mas siga dizendo o que você estava dizendo. O Zé tá aqui. A gente vive uma ignorância. O ser humano não sabe direito nem o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. É comum você perguntar para uma pessoa, num contexto bem bobo, o que você almoçou? E a pessoa dizer, não sei. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, o que acontece? Essa é uma parte que já não tem presença. Se eu vou tolhindo das crianças e dos adolescentes uma boa informação cultural, eu já não dou armas para aquela pessoa ser qualificada suficientemente para organizar seus arquivos. É uma pessoa confusa por natureza. Lá na frente, eu começo a liberar um certo tipo de informação, hoje em dia, principalmente pela internet, que é baseada no achômetro de todo mundo. Política social é uma matéria imensa. Ela precisa ser grandemente estudada para ser discutida, né? Nós sabemos disso. No momento que eu discuto política social com alguém que só teve acesso a esse assunto, vamos dizer que lá com 30 anos, foi votar, fazer uma coisa qualquer, instaura um caos num país inteiro. Aí depois não sabe que atitude tomar, fica entre a cruz e a caldeirinha, mente, não, mas eu não votei, mas eu não fiz. Essa pessoa nem consegue enxergar ela mesma com quem dirá o do lado. Sim. Porque não lhe foi ensinado ética, não lhe foi ensinado contexto social, não lhe foi ensinado moral. E agora, eu acho que o que mais a gente está vendo é que talvez... tá nítido, né? As coisas estão vindo, o que não é
ético, o que não é verdadeiro, não do ponto de vista certo ou errado, mas dessa verdade, de fato, da informação, do conhecimento, ela está sendo desmascarada, né? E a gente está vendo cada dia isso acontecer e mesmo assim, sei lá, tem muita gente que não consegue se libertar ou sair dessa alienação, né? É aquela história que nós estávamos falando da clareza de visão, né? Dos gunas da mente humana. Rajas, Tamas e Sattva. Rajas é o movimento da mente. Rajas exacerbado é uma agitação. Tamas é a calmaria da mente. Exacerbado é torpor, aquela pessoa que não sai do sofá. Ela até pensa, mas não consegue realizar. Rajas e Tamas equilibrados, a gente tem Sattva, clareza. Mas veja que para tudo isso você precisa estudar, buscar, procurar, né? Num contexto, como a gente estava falando, político-social, a gente tem uma quantidade de pessoas. A gente fala muito em violência no lar, né? A violência no lar não começa no soco, começa na falta de moral e educação. Uhum. Né? Eu pessoalmente acho o machismo um ato démodé, muito ridículo na sociedade atual. Mas nós temos crianças educadas assim e mulheres também. Sim. Por que eu entrei nisso? Porque eu vejo, eu escuto mulheres dizendo coisas completamente num contexto de ignorância absoluta. Então, eu pego uma pessoa que está verbalizando que isso não tem problema, que é ok, que a mulher merece, vamos dizer assim, não sei direito nem que palavras usar, porque eu não... Né? E mulheres entrando nessa conversa. Eu digo mulheres pelo seguinte: fisicamente as mulheres são mais fracas. Num contexto yin e yang, em que nós deveríamos unir forças e gerar um equilíbrio absoluto, onde o yang é uma força solar, quente, seca, extremamente densa, e o yin é uma força lunar, mais úmida, mais quieta. Essas duas forças trabalhando juntas são um poder. Mas esse contexto é muito antigo. Você instalar um contexto novo é difícil. Essa explicação, essa vida harmônica, é uma coisa que há muito tempo a humanidade não prova, não percebe, não sente. Ainda hoje as pessoas se relacionam com o físico de alguém. Que importância tem o físico de alguém? E aí só fazendo um adendo aqui na sua colocação, né? E é interessante porque você traz toda a teoria do yoga, né? Eu acho que esse estudo que ele é milenar, assim, e aí a gente pode fazer uma analogia mesmo com esse lugar da mulher na sociedade, né? Porque quando você fala, muitas mulheres ainda falam, ainda estão nesse discurso, mas a gente está tão estruturado, a sociedade está tão estruturada, mesmo no nosso milênio, de uma forma patriarcal, de uma forma machista, de uma forma dominadora, sexista, que é muito difícil a gente está vendo aumento drástico da violência doméstica, feminicídio, muitas campanhas. Eu até que na Inadequada eu estou tentando trazer algumas campanhas que estão acontecendo para que as mulheres de fato falem sobre, né, consigam denunciar, mesmo no silêncio aí da casa e tal, mas é um lugar que a gente ainda não conseguiu vencer, né? É um lugar... Fala, desculpa. Fala. Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas vai lá, porque eu posso fazer depois. Não, eu queria saber de você, assim, como que você, porque você é uma mulher de 50 anos, já passou de quase seus 50 anos, já passou por muitas coisas, inclusive, né, você mesma narrou aqui no começo da conversa um casamento esquisito, e a gente sabe
nós mulheres, ou a gente já passou por algum tipo de violência, ou a gente conhece alguém muito próximo que passou por algum tipo de violência, né? As E mulheres aí, da minha idade passaram por violência o tempo inteiro. Ou ela foi chamada de vagabunda ou de puta. Desculpe o palavreado aí, não sei o que funciona aí e tal. Ela foi mandada calar a boca. Foi dito a ela que ela não fazia sexo bem. Foi dito a ela por mais de uma vez que ela não estava bonita o suficiente, que ela não estava bastante gostosa. Isso é uma violência. e ela se materializa bem nesse lugar, né? Coloca a mulher como objeto, como uma coisa que tem que servir a outra. Enquanto que a mulher é a força... meninos, me desculpem, tal. A mulher é a força maior da criação. Um bom yang acolhe e protege aquele yin dentro de toda a instabilidade. O yin é lua. Quantas fases da lua nós temos por mês? Nossa, gente. Ai, pode rodar. Não é louca, nem Sim. um pouco louca. Ela é instável mesmo. Sim. E o bom yang, como força firme, dura, como fotógrafo, vou usar um termo, como luz direta, ele apenas acolhe. Ele dá segurança para aquela yin respirar, ser. Enquanto nós não tivermos isso, enquanto as pessoas não começarem a educação de seus filhos dentro disso. Então, assim, eu vivo hoje um universo, eu dou aula 90% para mulheres. Eu acho que eu não conheço nenhuma que não sofreu violência moral. Sim. E eu conheço algumas que foram à beira da loucura por violência moral. Eu conheço de perto essa brincadeira, de bem de perto, na pele. Sim. É uma brincadeira de extremo mau gosto. De um requinte de crueldade que é isso, é desumano, chega a ser até inconcebível, mas isso acontece, né? E aí nós, vítimas disso, né, depois temos que lidar com esses traumas, com essas doenças mesmo, né? Com as depressões, com as tristezas profundas, e a gente é quase que um autorresgate, né? Eu acho que o yoga tem um caminho. Eu lembro que quando eu entrei num processo de estresse há uns anos atrás, eu lembro que o médico, assim que eu entrei no médico, o médico... Fui parar no Einstein, né? Foi bizarro, porque enfim, foi todo um processo, e aí eu falo disso, eu narro isso, porque isso para mim foi um processo bem complexo mesmo, bem profundo. E eu lembro que eu falei pro médico, eu não quero tomar remédio. Eu sei que eu não tô legal, tô sentindo milhões de coisas, mas eu não quero tomar remédio. Ele falou assim, olha, então você vai voltar a fazer coisas que você já sabe que vão te tirar desse lugar. Daí eu, na hora, né, eu falei, não vou nem perguntar o que, né? Daí ele receitou, né, yoga, meditação, acupuntura, né, um monte de coisas, aí uns suplementos, porque eu sou vegetariana, tinha que equilibrar isso. Mas, assim, é muito interessante, né? Logo à volta, é claro que não é na hora, mas quando a gente começa a se ver, a trabalhar esse yin, que você diz muito, né? Você fala muito disso, que é esse lado mais feminino, esse resgate, né? E acho que esse equilíbrio com o yang, né? Que é o lado, vamos dizer, masculino, que todos nós temos, né? A gente começa a entender onde a gente tá, quem a gente é, e tentar de alguma forma ir limpando esses traumas, né? Porque é muito dolorido, né? A gente não se conhecer e a gente ainda crescer com um companheiro ou uma relação ouvindo, sei lá, ouvindo coisas que tiram a gente do nosso equilíbrio, né? Então, a gente como mulher, deve assumir um caminho nessa história toda. Quem vivenciou esse tipo de coisa e quem for ajudar alguém que vivencia esse tipo de coisa deve trazer um resgate ancestral, não muito longo, em primeiro plano. Um resgate ancestral, porque a servidão está no DNA.
Num segundo plano, um resgate bem ancestral. Antes deles queimarem nossas trisavós, nas fogueiras, né? avós, nas Sim. fogueiras, onde as mulheres eram unidas, eram uma força lunar forte. Não, elas não eram contra os homens e nem nada disso. Elas eram uma sociedade de cura. Sim. Uma sociedade alquimista que promovia a cura através da manipulação da terra, da botânica, dos cheiros e etc., dos olhos, né? Esta mulher é um ser divino. Ela gera outras vidas. Se não tivessem essas mulheres aqui, não teria ninguém aqui. Sim. Nenhuma outra pessoa. Mas se pensarmos de fato com o coração, nós precisamos da união entre um homem e uma mulher para que isso venha à tona. A questão é que as uniões são esquisitas. Então, quando eu quero que uma mulher se veja novamente, eu trago a ancestralidade dela, retirando a culpa. Porque a mulher sente culpa por não ser perfeita. Então, assim, um grande trabalho de yoga pós-trauma, nesse sentido, é um yoga que traz de volta aquela mulher que se perdeu, porque naquele momento ela não é mais uma mulher. Ela mal se identifica com qualquer coisa, ela não se identifica com quase nada. Nesse momento eu digo para ela: ei, amiga, tá tudo bem. Você foi educada assim, você nem talvez tenha sido educada assim, mas no seu DNA vem essa coisa toda desde a Idade Média. Não é uma culpa, não é um problema. E aí eu entro de novo com o yoga, com um outro yama, que é a parigraha, que é o desapego. É você desapegar dos seus pensamentos. Sair desse túnel. A vida é real, né? Aí eu recomendo olhar nos olhos das pessoas. De volta. Porque nesse momento essa mulher já não olha mais nos olhos de ninguém. Ela nem se sente merecedora de alguém olhar para ela. Que dirá ela de olhar para alguém. É um passo a passo longo. Existem mulheres que respondem assim. Existem mulheres que dizem: eu não vou, eu nem quero mais ir para frente, nem para trás, nem para lugar nenhum. Né? Isso a gente chama de quebra de paradigma. Você quebra um paradigma de uma ancestralidade inteira para se retornar naquela mulher bem antiga. Sabe, Mulheres que Correm com os Lobos? Ai, maravilhoso. Esse livro, inclusive, recomenda, a leitura é recomendadíssima. Eu li 2 vezes, de trás para frente, frente para trás. Tem uma parte que ela fala, depois eu dei para minha sobrinha de presente o meu livro anotado e tal. Não sei se ela gostou muito, mas acho que hoje ela já está entendendo mais e está tendo esse contato. Porque é um livrão, né? É um livrão. E ele é um livro, mas ele é super. Tem um dos capítulos que ela fala da cura, né? Eu acho tão bonito essa reconexão da mulher com ela mesma, né? Desculpa, é que eu me empolgo. A força do feminino é a força da terra. Sim. A terra é feminina, é a terra. A terra é feminina. O sol que nos aquece é o masculino. A terra é úmida, a terra quieta. Se a gente se entrega um pouco para o divino, pouca coisa. Se no nosso dia a dia a gente começa a ter pequenos insights de entrega do tipo: talvez eu tenha passado por tudo isso porque eu precisava ser hoje a mulher que eu sou. Sim. Até para respeitar um homem também adequadamente, ou um companheiro ou uma companheira, não interessa, o parceiro, a parceira, não importa. Adequadamente. Sim. Isso é uma rua, uma avenida com 2 mãos. Eu chamo isso, a coisa que eu falei antes, sobre o demodê,
do machismo, porque eu também acho um pouco démodé a briga. Sim. O feminino não é uma guerra. Quando eu ponho o feminino com guerra, eu yangzei o yin. E o que significa yangizar o yin? Ai, adoro, tô Legal? adorando. Sim. E o que significa yangizar o yin? Yangzar o yin leva toda a sua estrutura de DNA, toda a sua estrutura yin, para um momento meio... Como é que eu vou dizer? Eu não queria usar uma palavra. Para um momento meio abobalhado, fácil de ser atingido, fácil de ser rebatido. Eu não sou a Milena. Se eu quiser brigar com a Milena, com as palavras da Milena, ela facilmente vai me ganhar. Eu só posso conversar com a Milena sendo Ana. Aí nós vamos trocar. Eu vou conquistar o seu respeito e eu vou te respeitar. E você vai ter comigo uma troca decente. Enquanto eu brigar com o outro, com as armas do outro, aquelas que eu não sei usar, eu não vou conseguir mostrar para ele todo o meu amor. Para as mulheres conquistarem um espaço definitivo na sociedade mundial, porque não é na sociedade brasileira, elas precisam destituir a guerra com as armas dos outros. Ô, Ana, e os homens? Aí eu vou só provocar aqui, porque a gente já tá indo quase pro final. Aí só, se você conseguir de uma forma breve, assim, para a gente não ser cortada do Instagram, e os homens, assim, porque quando você fala dessa dualidade, ou desse yin yang, né, a gente está falando muito da mulher, né, e a mulher, ela é muito poderosa. Alguém escreveu aqui que a gente tem um poder que a gente nem imagina. Eu acho que a gente imagina e a gente sabe. Mas o homem nesse papel, ele tá sempre, como homem, né, nessa masculinidade tóxica, ele tá sempre, acho que, sei lá, apagando a gente, visibilizando a gente. Você, como uma grande estudiosa do yoga, como que você vê essa outra potência masculina também atuando de uma forma equilibrada, assim? Ética. Sim. Homens que sejam educados por pais e mães éticos. Neste momento exato, nós temos uma sociedade com uma educação desequilibrada. Num contexto político-social, nós temos uma sociedade desequilibrada por falta de educação. Quando eu tiver mães que eduquem seus filhos, vou falar uma coisa que pode soar machista, então ponderem os ouvidos. Nós não colocamos filhos no mundo para terceiros educarem. Sim. Nós temos a opção de não ter filhos. Eu preciso ser ter o meu filho, educar o meu filho com a minha força yin. E a minha força yang solar me aquecer e me amparar. É um contexto. Nós temos que ser respeitadas enquanto mulheres e eles enquanto homens. E nós temos que nos respeitar mutuamente. Então os homens precisam de uma boa educação. Sim. De uma educação que os faça homens. Sim. Ó, alguém tá falando aqui, acho que é a Renata. Ah, é Refalvo! Que linda! Meu filho é super a favor das mulheres. Ah, muito bom. Que bom. Os homens atuam, os garotos, os jovens, né? Sim. Acho que não vou falar jovens, porque eu tenho quase 50 anos, né? Então, eles têm um contexto de vida, basicamente, completamente diferente do que nós vivemos nos nossos 20 anos. Sim. Completamente diferente. Eles têm eles foram educados já por mulheres vindo e chegando com essa novidade toda de ser mulher,
Sim. dá licença, né? É, Sabe já é uma aquela... outra geração, né? Já é uma outra geração, né? E eles vêm com uma pegada suporte, suporte. É bonito de ver casais que se sentam. Eles têm uma pegada, não, calma, não, pera, deixa que eu faço isso. Sabe aquela coisa boba? Quem vai levar Sim, o lixo? Que o cara sim, se levanta e diz assim, o lixo sou eu que levo. sim, Não é que a gente não pode levar o lixo, mas tem um dia que não, você não. Ou aqueles aquelas casais que têm uma união, vamos dizer assim, equilibrada, entende que eu não estou dizendo que um não pode fazer uma coisa e o outro não pode fazer sim, outra, mas que os dois se respeitam, cada um com suas qualidades. Não é uma discussão sobre defeitos, enaltecer qualidades. sim. E essa troca cresce. Sim. Ô, Ana, só para a gente encerrar, então, queria te fazer uma pergunta macro, assim, quais são as suas percepções desse processo que a gente está vivendo, assim, da pandemia, do isolamento? Você acha que a gente está melhorando como humanidade? O que você falaria para as mulheres e as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, enfim, que estão acompanhando as lives, que estão aqui na sua live, né? O que você, como Ana, como mulher, como instrutora de yoga, deixaria de mensagem e neste momento, né? Porque vamos falar do momento presente, mas pensando já nesse futuro presente, né? O que você imagina que a gente vá melhorar, que a gente vá, enfim, mudar? Eu vou, eu vou dizer o que eu gostaria. Gostaria que as pessoas não pensassem sobre o que vai acontecer depois. Que elas passassem essa pandemia agora, exatamente a partir deste exato momento, vivendo cada exato momento, respirando, atenta e conduzidamente, estudando a si mesmo, não de forma agressiva, muito pelo contrário, de forma suave e acolhedora. Que elas deem-se um tempo, porque sentar no sofá de vez em quando não tem problema. Nós não Sim. temos que produzir 24 horas. Ele está Aproveite, numa rede, né? por favor, né? Que as pessoas usem esse período para encontrar o seu Dharma. Eu costumo dizer que o Dharma é aquilo que você queria ser quando você crescesse. Sim. Você tem um Dharma pessoal e você tem um Dharma para com a sociedade. Isso vai te transformar na sua melhor versão. Te transformar, não. Transformar uma passagem muito difícil da vida. Você não tem que se transformar. Brote-se, esbalde-se de você. Quanto mais você puder transbordar. Ai, que delícia. É Gosto. isso que eu queria. Ai, maravilhosa. Muito obrigada. Assim, queria ficar mais 5 horas falando com você. A gente tem 1 minuto e 50 segundos, né? Contados pelo Instagram. Vou Aquela coisa reclamar com o Instagram. Não, é maravilhosa, gente. Eu queria agradecer todas as pessoas que falaram aqui, que estão aqui, participaram, deixaram mensagem para Ana. Muito obrigada pela participação de todo mundo que está aqui hoje nessa live. Somos em 12 pessoas. Ana, muito obrigada. Você sempre trazendo muito conhecimento, muita paz. E, bom, gente, para quem está aí, que se interessou, ficou tocado, né, com tanto amor, acesse a Ana aí, ela segue nas aulas. E, Ana, muito obrigada, de verdade. Esse vídeo eu vou, assim que a gente terminar, ele vai ser, eu vou fazer o download, eu vou disponibilizá-lo lá na página da Inadequada, então, para quem perdeu ou quer assistir de novo, vai ter mais um pouquinho. Ana, muito obrigada. muita gratidão. Eu vou finalizar falando Namastê. Namastê verdadeiramente é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Nós todos somos divindades, não é? Então, Namastê. Então, namastê. Estou muito grata. Beijo Muito gigante. bom. Um beijo. Beijo gigante. Obrigadão. Beijo Até. gigante. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.